tradição tá no coração. Copa tá na Globo. Jornal da Globo. Oferecimento Ben Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Ninguém gosta de pagar imposto, ou ele não seria imposto, mas sem a CPMF, o IOF vai aumentar. E nem se pode dizer que o governo não avisou. O imposto do cheque já deveria ter sido prorrogado pelo Congresso, mas continua com a votação parada. E cada semana sem a CPMF representa 400 milhões de reais a menos nos cofres públicos. Para compensar, anunciou hoje o ministro Malan, o governo vai subir o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Claro que isso mexe com o seu bolso. Como? É o que nós vamos mostrar agora. E vamos mostrar também. Noite adentro. Rosiana Sarney presta esclarecimentos à Polícia Federal do Maranhão sobre fraudes na Sudã. Tiros noite adentro. Em Belém, 45 minutos de batalha na Igreja da Natividade. Dissimulação Yankee. Governo Bush nega ter apoiado o golpe na Venezuela, mas reconhece que houve encontros com opositores de Hugo Chávez. Bola dividida. Seleção brasileira tem o time dos sonhos, mas teme o pesadelo das contusões. É o que você vê agora no Jornal da Globo. Dinheiro que sai, dinheiro que entra. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, anunciou hoje que o país vai antecipar em 5 meses o pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de dólares que deve ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Além disso, o Brasil vai deixar de usar outros 4 bilhões e 600 milhões de dólares que o FMI tinha colocado à disposição do governo. Mas se sobra dinheiro de um lado, falta do outro. O ministro disse também que vai aumentar o imposto sobre operações financeiras, o IOF, para tentar compensar parte da perda com a CPMF, o imposto do cheque que está com a votação emperrada no Congresso. A reportagem é de Carla Modena. O ministro que fala pouco hoje falou muito. Pedro Malan decidiu chamar a atenção do Congresso Nacional por causa do atraso na votação da CPMF. Nós não assistiremos paralisados à perda de arrecadação da CPMF. E o governo já se mexeu. Anunciou que a compensação será feita com corte de gastos e aumento de impostos. O que nós estamos fazendo não deveria surpreender nenhum de vocês, pelo menos. Porque há meses que nós estamos dizendo, quando perguntados o que aconteceria caso houvesse algum atraso e a não arrecadação da CPMF, nós sempre dissemos, nós vamos compensar a não arrecadação do CPMF. Vocês perguntavam como? Com uma combinação de corte de gastos e aumento de tributos. Vocês perguntavam exatamente qual? Eu diria, nós anunciaremos no tempo oportuno. Já está decidido que o IOF vai subir, mas continuará incidindo sobre as mesmas operações financeiras. O problema é que a capacidade de arrecadação do imposto é muito menor que a da CPMF. Por isso, o governo estuda aumentar também outros tributos. A equipe econômica ainda não fechou as contas. Não sabe qual será o aumento do IOF, nem tem uma definição sobre as demais medidas compensatórias. Em 99, quando ficou sem o imposto do cheque, o governo aumentou a alíquota do IOF na mesma proporção que a CPMF. Na prática, continuou cobrando a CPMF das operações financeiras, só que com um nome disfarçado. Compensou só 1/5 do que perdeu. Agora o governo não disse o aumento será igual, mas adiantou que vai ter que fazer cortes em um orçamento que já está pobre. E a notícia do aumento do IOF provocou uma rara unanimidade em diferentes setores da sociedade. Empresários, trabalhadores e analistas econômicos até reconhecem que o governo precisa manter a arrecadação, mas acham que aumentar o imposto sobre operações financeiras não resolve. A medida pode acabar afetando o setor produtivo. Veja na reportagem de Alberto Gaspar. No setor produtivo, a desaprovação une empregados e patrões. Uma incoerência do governo. Quer dizer, um país que precisa tornar o seu produto mais competitivo, ele trabalha exatamente na direção contrária. Aumenta a carga tributária, que já é uma das maiores do mundo,
e custos financeiros que também são dos maiores do mundo. Aumentar as dificuldades das pequenas e médias empresas, porque elas que mexem com crédito, elas que precisam de dinheiro, e isso na prática vai significar aumentar o desemprego no Brasil, num país que já tem milhões de pessoas desempregadas. A CPMF incide sobre todas as movimentações bancárias. O IOF somente sobre aplicações financeiras e empréstimos. Ou seja, o aumento atingiria o uso do limite do cheque especial e outros empréstimos bancários, compras em crediário e financiamentos, e diminuiria a rentabilidade das aplicações financeiras, como os fundos de renda fixa e certificados de depósito bancário. Quem tem dinheiro para aplicar provavelmente vai ter que esperar mais algum tempo para receber o mesmo retorno do que antes. O cheque especial vai ficar mais caro, o capital de giro vai ficar mais caro. Certamente não é uma medida boa, não. Agora, seria pior não fazer isso e ter déficit. Perigo é o tiro sair pela culatra, diz um estudioso do mercado financeiro. Em vez de aumentar a arrecadação, isso pode diminuir outros impostos, porque ele aumenta a arrecadação. Só que a atividade econômica se retrai, as vendas caem, então os impostos que recaem sobre as vendas vão diminuir. E no Congresso Nacional em Brasília, nenhum partido quer ser responsabilizado pela decisão do governo de aumentar impostos porque a votação da CPMF empacou. Por isso, oposição e aliados do governo resolveram agir e o resultado foi que a pauta da Câmara caminhou a passos largos nesta terça-feira. Das 20 medidas provisórias que trancavam a pauta, 7 foram votadas de uma vez hoje. Nesta quarta-feira, os deputados vão apreciar a medida que trata da correção da tabela do imposto de renda. Franklin Martins, era óbvio que o governo não ia ficar de braços cruzados vendo a arrecadação ir embora, né? Ana Paula, o governo deu 2 recados hoje. O primeiro para os empresários, não há o que comemorar. O dinheiro que eles economizarem com a CPMF a partir de 18 de junho vai ter de ser desembolsado de outra maneira. O segundo recado político foi para o Congresso. Se alguém está pensando em empurrar com a barriga a votação da CPMF para secar o caixa da União e botar o governo contra a parede, pode desistir da ideia. O rombo da arrecadação vai ser coberto com aumento de outros impostos. Evidentemente, aumentar impostos é sempre impopular, mas nesse caso, o Palácio do Planalto e a equipe econômica pretendem dividir o desgaste político com os partidos que estão fazendo o corpo mole para prorrogar a CPMF. Ou seja, estão jogando a batata quente para o Congresso, né? E mais especificamente no colo do PFL, que é o maior responsável pelo atraso na votação da CPMF. O partido já reagiu dizendo que a atitude do governo pode voltar a envenenar o clima no Congresso, mas há um pouco de retórica nisso. O mais provável é que a decisão do governo funcione como um freio de arrumação. Já que não há almoço grátis e todo mundo vai ter de pagar a conta, a tendência é de que a partir de agora haja um pouquinho mais de empenho em resolver o problema da CPMF. Ana Paula. Quem sabe até encontra uma outra solução e o IOF nem aumenta, né, Frank? Quem sabe? Obrigada, hein? E veja a seguir, conversa antecipada. A ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, presta esclarecimentos agora à noite à Polícia Federal. Pede guerra. Polícia Federal prende índios que disputam a posse da terra com agricultores no sul do país. Ontem parecia só uma promessa. Um compromisso difícil de ser cumprido. Meus produtos chegando do outro lado do mundo me parecia um negócio inviável. Mas não, a promessa foi realizada, o compromisso foi cumprido, o negócio se concretizou antes do esperado. Nem sempre foi assim, mas com a FedEx é assim que as exportações funcionam, em 24 horas. FedEx, o mundo na hora certa. Ela acordou tarde hoje. E ele acordou cedo. Eu fui pra cama cedo. Ele estava gripado, eu dei Naldecon. Naldecon ajuda a controlar os sintomas da gripe, proporcionando uma noite tranquila. Peraí, só uma perguntinha. Se eu melhorei, por que você foi dormir tarde? Posso contar pro Brasil inteiro? O quê? Vai, fala, pode falar. Ele ronca. Ela mente. Naldecon, o seu bem-estar para uma noite tranquila. Nunca estive tão perto de um carro de corrida. Aliás, morro de medo deles. Aparentemente, este homem não faz parte do circo da Fórmula 1. A velocidade só interessa a ele, como um laboratório sobre rodas, para garantir o melhor para o seu carro. O combustível que ele desenvolveu e a Ferrari testou tem grande potencial de reduzir emissões. E os benefícios são concretos. Hoje, os motores atingem um máximo de desempenho com um mínimo de emissões. Um piloto da Ferrari torna-se mais uma vez um campeão mundial. E no seu jeito discreto,
Esse homem também. Nesta quinta, em Linha Direta. Você vai ver como este jovem, mesmo preso e condenado, conseguia sair da prisão para cometer crimes cada vez mais brutais. Ele está foragido há mais de um ano e você pode ajudar a localizar este criminoso. E ainda, o caso do homem que desafiou o patrão e acabou assassinado. Que sofrimento é uma mãe perder um filho como eu perdi. Nesta quinta, depois de O Clone, em Linha Direta. A ex-governadora do Maranhão surpreendeu e decidiu prestar esclarecimentos à Polícia Federal agora à noite. O repórter Edmilson Ávila está em São Luís do Maranhão e conversa conosco por telefone. Edmilson, por que Rosiana Sarney decidiu se antecipar? Olha, tudo leva a crer que foi para evitar o constrangimento de ter que entrar na sede da Polícia Federal de dias sem ter como fugir das câmeras e das máquinas fotográficas. E Edmilson, já dá para saber qual o conteúdo dessa conversa, não? Não, Ana Paula, este é um inquérito sigiloso e o delegado saiu sem dizer uma palavra sobre o que ouviu. Rosiana Sarney passou 45 minutos prestando esclarecimentos sobre o projeto Usimar. Deveria ser uma empresa de autopeças que recebeu 44 milhões de reais da Sudam, mas nunca saiu do papel. Rosiana Sarney não tem mais foro especial, mas conseguiu o privilégio de ser ouvida às 10 horas da noite e ainda de sair pela porta dos fundos sem ser filmada. Ana Paula. Obrigada, Edmilson. E sem Rosiana no páreo, os partidos aguardam ansiosos a decisão que pode mudar de novo as regras para as eleições. É a verticalização das coligações. Aquela regra que obriga os partidos a repetir nos estados as alianças que forem feitas para a presidência da República. O julgamento final da questão se dará depois de amanhã, quinta-feira. A reportagem é de Júlio Mosquera. Brizola veio a Brasília para convencer Ciro Gomes de que PPS e PFL fariam par perfeito. Em relação ao PFL, como eu sempre disse, vou repetir, tudo isto é hoje ainda uma mera especulação. De casamento confirmado, PSDB e PMDB anunciaram que há lugar para mais um. É a aliança que mais avançou até agora, o que não significa que não haja abertura para que outros partidos possam vir a integrá-la. Garotinho abriu as portas do PSB para atrair a noiva mais cobiçada da política. Então, quem estiver disposto a assinar esse programa, seja o partido que for, nós não nos opomos. Mesmo que seja o PFL que já participou desse governo? Bom, as pessoas fazem autocrítica. Você já deve ter tido algum namorado e depois se arrependeu, aí namorou outro. Por enquanto, o PFL não é de ninguém. O partido vai esperar para ver se na quinta-feira o Supremo Tribunal Federal acaba com a obrigação das alianças estaduais seguirem a coligação nacional. No Congresso, a análise é de que só a candidatura de Serra ao Palácio do Planalto se beneficia com a verticalização. Mas quando se pensa nos estados, a opinião geral muda. O fim da verticalização facilita a vida de todos os partidos. Poderíamos disputar pelo menos parte do centro político para buscar unificar a oposição. Voltamos a ter ampla liberdade de movimentos. PT e PSB poderiam manter a coligação que governa o Rio Grande do Sul e o Amapá. Em São Paulo, ainda poderiam aliar-se ao PDT. PFL, PMDB e PSDB seguiriam juntos na aliança que administra Pernambuco. PFL e PSDB sairiam unidos na disputa por São Paulo e Minas Gerais. No Ceará, PSDB e PPS estariam juntos na corrida para se manter no governo. Com base em decisões anteriores, é possível concluir que 5 dos 11 ministros tendem a votar contra a verticalização. Faltaria apenas um voto para acabar com a medida que obriga estados a acompanharem a coligação nacional. Mas em Brasília há um medo. Os políticos temem que o Supremo Tribunal Federal se julgue incapaz de mudar a decisão do TSE. Uma reserva indígena que nunca saiu do papel virou um problema no Rio Grande do Sul. De um lado estão os índios Caingangue e de outro, os ex-proprietários. Em tese, ambos têm razão, mas na prática os índios estão perdendo. É que eles resolveram fazer justiça com as próprias mãos e o que era um conflito agrário virou caso de polícia. O repórter Paulo Renato Soares conta essa história.
180 policiais federais e militares partiram ainda de madrugada para a área indígena de Serrinha, no norte gaúcho. Na chegada, a surpresa. Apenas mulheres e crianças. Os homens tinham fugido. Os policiais montaram barreiras e revistaram carros e casas atrás de armas. As índias protestaram. Não, tudo passa, tudo passa. Nós temos dono que vocês não mandam aqui, é nossa aldeia. A ação policial foi autorizada pela Justiça Gaúcha depois de vários conflitos entre índios e pequenos produtores. A área, de 12 mil hectares, foi desapropriada há 14 anos para a criação de uma reserva. Mas os agricultores reclamam que não receberam nem a indenização, nem as terras que teriam sido prometidas em troca. Há 15 dias, com o início da colheita, o conflito piorou. Em algumas propriedades, os índios impedem os agricultores de colher a soja. Em outras, exigem 30% da produção em dinheiro. Começaram a ocorrer atos de verdadeiro vandalismo, pode-se dizer, em Engenho Velho, como ameaças, invasões à residência de agricultores, prefeituras, derrubadas de ponte. 4 índios foram presos, 2 por desacato e 2 que já estavam com a prisão decretada. Outros 4 ainda estão sendo procurados. O Ministério Público Federal, a União e a FUNAI entraram com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegando que o caso é de competência federal. A previsão do governo do estado é que o pagamento das indenizações e a transferência dos agricultores para novas áreas estejam concluídos até o fim do ano que vem. E no Pará, uma outra história de índios se arrasta sem solução. A Polícia Federal continua esperando que a FUNAI apresente o cacique Paulinho Paiacã à justiça. O cacique teve prisão decretada no fim do ano passado. Paiacã foi condenado por violentar e abusar sexualmente da estudante Silvia Letícia, em 92. O advogado de Paiacã disse que o cacique não está foragido. Ele tem endereço fixo na aldeia Caiapó e aguarda da justiça a decisão sobre um recurso para que cumpra a pena em regime aberto. E veja a seguir, Campo Santo. Soldados israelenses trocam tiros com palestinos na Igreja da Natividade, em Belém. Culpa, mas nem tanto. Estados Unidos admitem que se uniram com a oposição na Venezuela, mas negam ter apoiado o golpe. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Deixa-me chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver essa metamorfose ambulante. Eu quero viver. Uma nova Ford já está nas ruas. E isso é só o começo. Bonita pele, hein, Ana Maria? Claro, usei Vodol. Vodol elimina as manchas de micose na pele. E o Edu com Vodol nunca mais teve coceira entre as pernas. Vodol é show de bola. Use Vodol. Vodol acaba com as micoses. Ser como todo mundo é muito chato. É por isso que você deve seguir sempre a ponta do seu nariz e fazer o que realmente quer. Não que você tenha que ser diferente de todo mundo. Você pode ser igual a você mesmo. E já que você não é como todo mundo, abra uma conta num banco que não é como todos os bancos. Seja cliente Itaú. É tudo mais simples, mais moderno, feito para você. Hoje é o Dia Nacional da Voz. E qual é a melhor forma de comemorar? Falando, ora. De preferência pelo telefone, fazendo 21. Você concorre a R$21 mil por dia. Que foi? Ficou sem voz? Perdeu a língua? Oh, Quanto mais 21 você fizer, mais chances de ganhar. E aderindo aos planos de tarifas, as chances aumentam. Faça sua inscrição agora. Vai, liga! Quer se dar bem? Faz um 21. Daqui a pouquinho eu tô conversando com o ator Paulo Goulart. Também com uma moça que canta bem e chupa manga de uma maneira que eu nunca vi nada igual. Nila Branco.
E o moço que foi ensinar artes marciais para a SWAT americana, Marcos Duval. É daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho, no programa do Jô. Beijo do Gordo. Depois de ser reconduzido triunfalmente ao poder na Venezuela, Hugo Chávez sofreu nesta terça-feira um novo golpe da oposição. Em vez de atender ao chamado ao diálogo e à reconciliação nacional, os partidos oposicionistas exigem eleições antecipadas ou um referendo para legitimar a presidência de Chávez. Mas outra questão também agitou o debate político: o possível envolvimento dos Estados Unidos no golpe relâmpago que acabou fracassando. De Caracas, o enviado especial da Rede Globo, Tonico Ferreira, disse que a notícia foi recebida com desconfiança na Venezuela. Hoje eu conversei com 2 dos principais deputados da Assembleia Nacional pelo Partido Quinta República, de Chávez. E eles disseram não acreditar que as informações sejam verdadeiras. Se os venezuelanos pobres, sem experiência política, que votam no presidente, ficarem convencidos de que o outro lado tem o apoio da poderosa CIA, vão se acovardar e desistir da luta, porque contra a CIA ninguém pode. Reservadamente, um dos deputados me disse que essas notícias são uma armadilha contra o presidente Hugo Chávez. Hoje eu também estive em uma reunião dos partidos de oposição e lá, como seria de se esperar, todos negaram qualquer envolvimento americano. Não, de nenhuma maneira havia uma intervenção. Independentemente de uma eventual participação secreta dos americanos, a crise na Venezuela já ultrapassou as fronteiras do país por causa das declarações abertas da Casa Branca, simpáticas ao governo de Pedro Carmona. A vinda de César Gaviria, secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos, é prova disto. Do México à Terra do Fogo, teme-se que o governo conservador de George Bush possa mudar a posição americana nos últimos anos de fortalecimento da democracia na região pela velha política de apoio a golpes de Estado das décadas de 60 e 70. Tonico Ferreira, de Caracas, para o Jornal da Globo. E os Estados Unidos autorizaram nesta terça-feira a saída da Venezuela de todos os funcionários da embaixada americana que não estejam em serviços essenciais. O governo Bush considera a situação no país ainda imprevisível. A Casa Branca negou ter encorajado o golpe, mas admitiu ter mantido contatos com opositores de Hugo Chávez. O apoio declarado de Washington à ruptura institucional na Venezuela fez lembrar o alinhamento dos Estados Unidos no passado com golpistas latino-americanos. 1964, golpe de Estado no Brasil. Os Estados Unidos apoiam ativamente, mas não de forma pública, os militares que depõem João Goulart e iniciam um período de 21 anos de ditadura. 1973, depois de anos de pressão política contra Salvador Allende, os Estados Unidos apoiam o golpe militar no Chile. 1976, Isabelita Perón é deposta por uma junta militar. O reconhecimento americano é fundamental para o novo regime. Durante décadas, a política da Casa Branca na América Latina obedeceu a uma regra exatamente oposta àquela seguida dentro dos próprios Estados Unidos. Militares foram apoiados como árbitros de situações políticas, principalmente quando a situação tendia ao socialismo. A estratégia americana só começou a mudar em 1977 com a política de direitos humanos de Jimmy Carter. E nas décadas seguintes evoluiu apoiando regimes democráticos. E esses regimes amadureceram com uma rapidez enorme. O Brasil depôs o presidente Collor em 92. A Argentina passou pela renúncia de Fernando de la Rúa em 2001 e, em nenhum dos casos, houve golpe de Estado. Mas nos últimos dias, os Estados Unidos parecem ter voltado no tempo. A saída forçada do presidente eleito da Venezuela não é criticada. O governo americano admite ter dialogado com os líderes golpistas semanas antes da ação. E a volta de Hugo Chávez a Caracas não é vista favoravelmente em Washington. O que surpreende é que, num só incidente, o governo Bush coloca em risco um clima de confiança política que custou tanto a ser construído entre os Estados Unidos e a América Latina. O
William Vac, que cheiro de coisa velha isso dos Estados Unidos estarem querendo derrubar governos latino-americanos de quem eles não gostam, né? Ana Paula, os americanos nunca esconderam de fato que eles preferiam os golpistas ao Chávez, mas não foram os americanos que inventaram o descontentamento popular contra um presidente que prometeu muito e cumpriu pouco. Bom, lá isso é verdade. Agora, num outro assunto internacional também explosivo, os americanos também não estão fazendo lá muito sucesso. O secretário de Estado americano Colin Powell vai se encontrar de novo com o Yasser Arafat, o líder palestino, amanhã, quarta-feira, mas até agora nenhum sinal de sucesso. Será que a gente já pode concluir que essa missão do Colin Powell foi um fracasso? Olha, como você disse, Ana Paula, até agora a gente não pode dizer que ela foi um sucesso, embora os americanos tivessem tomado todo o cuidado de conseguir apoio diplomático antes que Powell chegasse à região. O que ocorre é que o primeiro-ministro Ariel Sharon parece estar simplesmente fazendo o que ele bem entende. Powell encontrou-se mais uma vez com Ariel Sharon, no que parece ser um esforço para mostrar que alguma coisa, qualquer coisa, está sendo feita. O secretário de Estado americano já passou 10 dias na região, mas não tem resultados concretos para mostrar. Ele disse hoje que está fazendo progressos, mas não se sabe em qual direção. O governo israelense continua ignorando os pedidos do governo americano para retirar as tropas que iniciaram, há 18 dias, uma devastadora ofensiva pelos territórios sob controle da autoridade palestina. Os israelenses têm suspendido por algumas horas o toque de recolher em algumas áreas, mas voltaram a atacar outras, atrás, segundo dizem, de terroristas. O exército israelense diz ter efetuado várias prisões de pessoas procuradas, depois de ter conseguido deter, na segunda-feira, Marwan Barghouti, um dos principais auxiliares de Yasser Arafat e considerado responsável por atentados dentro dos territórios ocupados. Os israelenses continuam mantendo cercada a Igreja da Natividade, em Belém, trocando tiros com alguns dos palestinos armados que se refugiaram no templo erguido no local onde se acredita que nasceu Jesus Cristo. No campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, a ofensiva israelense provocou uma catástrofe humanitária. A destruição é pesada, mas o pior, segundo agências internacionais, é que o exército israelense continua impedindo a entrada de equipes médicas, medicamentos e suprimentos para civis. William, o governo israelense diz que só está destruindo a infraestrutura terrorista, mas, poxa, só pelas imagens dá para perceber que não é só isso que está sendo destruído, né? Não, de fato não, Ana Paula. O Banco Mundial, que é um dos principais doadores da Autoridade Nacional Palestina, divulgou hoje um comunicado dizendo que os israelenses destruíram boa parte da infraestrutura das grandes cidades palestinas. O prejuízo direto, isso segundo o Banco Mundial, está em torno de uns 800 milhões de dólares. Nossa. Mas o próprio Banco Mundial diz que foram afetados investimentos em torno de 5 bilhões de dólares, que foram feitos por várias agências internacionais em território palestino nos últimos 8 anos. E o pior é que pode não parar por aí, né, William? Obrigada, viu? E veja a seguir, sonho e pesadelo. Seleção brasileira enfrenta Portugal com o time quase ideal. O perigo são as contusões. Se você procura um supercomputador, o que realmente importa é o que está dentro dele. Os microprocessadores Intel são o cérebro dos melhores computadores do mundo. Procure um computador com o selo Intel Inside. Europa Filmes apresenta Cidade dos Sonhos, do mesmo diretor de Veludo Azul, Twin Peaks e História Real. Cidade dos Sonhos, um filme de David Lynch, indicado ao Oscar de melhor direção. Cidade dos Sonhos, sexta-feira nos cinemas. Você quer estudar direito em uma grande faculdade? Então, tome agora mesmo uma decisão que vai mudar a sua vida. A FADISP, Faculdade Autônoma de Direito, você terá aulas com professores mestres e doutores, em turmas de no máximo 40 alunos. As disciplinas na FADISP são diferenciadas, incluindo português e inglês instrumentais, informática aplicada, entre outras. As inscrições vão até 20 de junho. FADISP 3885-4009. Inscreva-se. Essa é sua última chance. Também tive uma infância muito gostosa. A gente brincava de peão, era muito divertido. Mas não era bem a minha especialidade, não. Em compensação, na bolinha de gude, não tinha pra ninguém.
Às vezes eu ia pescar com meu pai. Aquela pescaria era só uma desculpa pra gente ficar junto. E futebol de botão? Tinha até torcida. Qualquer dia eu vou te ensinar a jogar botão, viu? Pô, quando eu era pequeno, tinha McDonald's? Não. Hipertensão. Você já viu que encarar o medo não é brincadeira? E neste domingo tem 6 novos participantes, 3 novas provas e mais R$50 mil em jogo. Neste domingo, depois do Fantástico, Hipertensão. Com as recuperações de Ronaldinho e Rivaldo, Luiz Felipe Scolari escala amanhã contra Portugal o time que ele considera ideal para estrear na Coreia. Mas aí surge uma dúvida. Será que num jogo amistoso vale a pena entrar numa dividida? Qualquer contusão mais séria pode representar o fim do sonho de disputar a Copa do Mundo. Veja na reportagem de Tino Marcos. Ronald, o filho de Ronaldinho, dá trabalho à mãe, Milene. Também no hotel da seleção, a bolinha de tênis dá trabalho a Felipão. Ué, ninguém trabalha? Claro que sim, e bem. Depois de intenso tratamento médico e de fisioterapia, Rivaldo e Ronaldo foram a campo, treinaram e não se queixaram. Rivaldo tinha dores no joelho, Ronaldo na batata da perna. Devem jogar só o primeiro tempo contra Portugal. Anderson Polga é o líbero. A escalação não teve surpresas. Quase todos os jogadores que vieram a Portugal têm convocação certa para a Copa. A preocupação deles daqui para frente é em não se machucar. Edilson, por exemplo, foi poupado pelo Cruzeiro nos últimos 2 jogos. É um representante do Cruzeiro que está indo para a Copa do Mundo, eles não querem perder esse representante do Cruzeiro na Copa, então o Cruzeiro tem uma filosofia legal. E Roberto Carlos? O Real Madrid é vice-líder do Campeonato Espanhol e está na semifinal da Copa da Europa contra o Barcelona de Rivaldo. É só jogo decisivo. O entusiasmo de poder estar aqui e de jogar 90 minutos como se fosse uma final, independente que seja um amistoso, mas eu não tenho medo de machucar. Eu quero jogar sempre, tanto aqui no Real Madrid, na seleção como no Real Madrid, a responsabilidade é a mesma ou até maior. A ordem de Luiz Felipe é entrar com tudo, seja aqui ou no clube. Eles não têm por que ficar tirando o pé da bola, não. Eles têm que colocar o pé na bola com tudo. No último treino, felizmente, nenhum problema. É assim, inteirinha, que a seleção vai enfrentar a forte equipe portuguesa. E nesta noite de terça-feira, os jogadores brasileiros receberam 2 visitas ilustres no hotel onde o time está concentrado. O Rei Pelé e o atacante Jardel, artilheiro do Campeonato Português. O amistoso de amanhã entre Brasil e Portugal você acompanha na Globo a partir das 5 da tarde. E o Jornal da Globo termina aqui. Você viu o que vai estar nas manchetes dos jornais desta quarta-feira. O governo vai aumentar impostos e reduzir gastos para compensar a perda de arrecadação com a CPMF. Amanhã a gente volta. Uma boa noite para você e até lá. Jornal da Globo. Oferecimento Ben Boston. Simplesmente primeira classe.